ouvi o Abel falando que todo mundo quer o Palmeiras em crise. Você quer? Todo mundo quer, Zé? Eu quero ninguém. Papinho mala, hein? Pois é. Papo mala, malandro. É aquele famoso papo todos contra nós, né? Aquela história, aquela famosa história que existe no Palmeiras. É o inimigo invisível. Sim, é o sistema, é tudo aquilo senhora, que acontece, né? Eu discordo do Abel em relação a isso. E ele não é o único, não. Talvez ele seja o único que verbalize. A maioria dos técnicos lógico isso internamente. Mas o torcedor que não torce pro Palmeiras torce contra o Palmeiras, mas torcer pela sou eu contra todos. Sim, a maioria faz isso, né? Eu discordo, eu acho que o jogo foi um bom jogo dentro daquilo que nós estamos falando, dentro dos 3 jogos, né? Eu acho que foi o jogo mais equilibrado, porque nós vimos ontem as duas equipes tentando jogar. Eu acho que houve uma alternância de comando de jogo. O Flamengo no primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos, para mim foi melhor. Depois o Palmeiras igualou um pouquinho, dificultou para o Flamengo em algumas ocasiões. O Everton foi realmente fundamental para o Palmeiras não sair perdendo no primeiro tempo de 2-0, no mínimo. No segundo tempo, o Palmeiras começa um pouquinho melhor, o Flamengo iguala o jogo ali, depois no final do jogo, quando o Abel muda a equipe, coloca o Veiga, o Rômulo e o Rony, ele muda um posicionamento e ao mesmo tempo o Flamengo tira os 2 volantes, né? Coloca o Léo Ortiz e o Alan, tira o Pulgar e o De La Cruz. E aí esses dois volantes tiveram problemas ali na adaptação de posicionamento, aquelas coisas todas, e o Palmeiras cresceu no finalzinho do jogo. Mas acho que foi um jogo válido perante a qualidade das duas equipes. É natural isso, uma hora eu comando o jogo, outra hora eu respiro e aí o time adversário cria oportunidades. É natural pela grandeza e qualidade dos dois times. O Tite também falou, né? Deveríamos ter vencido, sair orgulhoso da apresentação dos meus jogadores e tal. Ninguém queria criticar. Eu acho que foi um bom jogo. Demorou a sair o vinho ali, ó. Foi um jogo muito melhor em relação ao primeiro turno. Então, esse é o ponto. O primeiro turno foi horroroso. Foi muito mais equilibrado, né? Os duelos da Copa do Brasil, Zé? Só voltar um pouquinho. Eu sei que nós estamos falando de futebol e que eu não tive a oportunidade de falar, né? O Abel falou que não confia nas linhas. Aí, ó. Se não houvesse VAR, provavelmente esse gol seria invalidado. E aí o Palmeiras iria perder. Depois aquela nova... Ou seja, o VAR valeu. Nesse caso, para ele, valeu. Tem algumas outras coisas também que ele fala nas declarações sobre tem que mudar a base do futebol brasileiro, do calendário, Copa disso, transbordou, daquilo, não aguento o Copa mais. transbordou. Assim, primeiro, converse com a Leila. Quanto o Palmeiras arrecada de direitos televisivos? Quanto que as televisões pagam? Né? Quanto que o Palmeiras recebe? Né? Quantos que os clubes recebem para jogar o Campeonato Brasileiro? Eu joguei o Campeonato Brasileiro de 93 até 96, naquela época já era assim. Né? Não tinha tanto dinheiro como se tem hoje. Voltei a jogar em 2004, 2005, a mesma coisa. Quarta, domingo, Libertadores e tal. Os times que jogam todos os campeonatos, eles disputam vários jogos, né? Mas ganham mais para isso também. Então, assim, ao invés de reclamar publicamente, vai lá no seu diretor. E aí não é só para o Abel, para todos que irão reclamar. Vai para o seu diretor e fala assim, olha, é o seguinte, diretor, quando a televisão oferecer para você um contrato de 3 anos pagando 200 milhões, você não aceita. Não aceita, porque isso não está correto. Não aceita, entendeu? Eu vou tirar do meu dinheiro e vou pagar o salário dos jogadores, eu vou pagar o salário dos funcionários, eu vou pagar a folha salarial de todo mundo que trabalha no departamento de futebol, porque assim, não trabalha. Inclusive o meu salário, que é um dos maiores do Brasil e um dos tops do mundo também, eu não quero receber. Assim, as pessoas precisam entender que existem determinadas situações que isso acontece há muito tempo. E quando veio para o Brasil, eu tenho certeza que o Abel é um cara estudioso, a gente vê isso, ele já sabia que ele iria enfrentar isso. Ele está há 4 anos, há 4 anos ele vive essa realidade. Então precisa parar um pouquinho de reclamar nessa situação, porque ele já sabe que é culpa dos dirigentes. Desculpa se eu usei a tua culpa aí. E culpa também, culpa, né, dos culpa presidentes que assinam os regulamentos e aceitam o dinheiro, que é natural pelo futebol. Uma outra coisa que ele fala sobre mudar a base, né? A base se muda com educação, com respeito, com tudo. E não estou falando só do Abel, não. Pelo amor de Deus, estou falando de todos. Estou falando de treinadores, de jogadores, de presidentes. Eu questiono aqui, quem acompanha aqui sabe, eu só vi dois treinadores ao longo da minha vida como comentarista, 2 treinadores darem entrevista pós-jogo e falarem: hoje fui beneficiado pelo meu time, pela arbitragem, pelo erro da arbitragem. Roger
que está hoje no Internacional. Né? Eu acho que ele estava até no Palmeiras, não sei se era no Palmeiras. Acho que foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras que ele falou isso. E o Muricy. Foram os únicos 2 treinadores que eu vi, olha, realmente nós somos beneficiados. O resto, todo mundo reclama e eu tô com o Bubu. Quando, beleza, por que não reclamou do pênalti? Por que não falou que foi beneficiado pela não marcação do pênalti do Murilo? Então, assim, é mais do mesmo. É mais do mesmo do futebol brasileiro. E ontem foi um bom jogo. Acho que se você não colocasse a arbitragem nessa situação, talvez nós estivéssemos falando mais tempo sobre o jogo. Eu faço uma pergunta, uma expulsão te dá garantia de vitória? Não, tem gente que fala que quando fica com um a mais é pior. Te dá garantia de vitória? Não te dá garantia de vitória. Entendeu? Então, assim, que o jogo determinadas coisas que eu acho que não vale. O jogo passou pouco por erros de arbitragem hoje. Ontem. Você acha que dos 3 esse foi o melhor jogo, Pedro, na tua opinião? Do duelo, assim, pegando a Copa do Brasil e esse? Eu entendo a visão da Nath. Para o torcedor do Flamengo, o melhor jogo foi o primeiro. Para o torcedor do Palmeiras, o melhor jogo foi o segundo. Para quem queria ver o que o Zé falou, essa alternância, o Flamengo começa bem, o Palmeiras reage. O Palmeiras do primeiro tempo ontem não é o mesmo Palmeiras do primeiro tempo do jogo de ida da Copa do Brasil. É o Palmeiras que tenta reagir, tenta ter a bola, tenta não ficar só jogar, né? Encostado lá atrás. A mudança do Abel no início do segundo tempo, a mudança do intervalo, que é Saco Moreno e bota o Fabinho, é uma mudança para ter mais jogo no meio, o Palmeiras passa a ter mais jogo. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras é melhor. Sim. Quando o Palmeiras faz o gol no final também, o Flamengo parecia ter mais controle. Então, assim, você teve alternância ali de controle, não teve um jogo, um time que foi senhor do jogo. Eu acho que o primeiro tempo do primeiro tempo do Flamengo é muito bom. O Everton trabalha muito, o Everton é o grande nome do primeiro tempo. O Flamengo chega, o Flamengo cria, o Flamengo tenta ter volume. O Flamengo, inclusive, ele não decide que isso é algo que fica com um gosto amargo ali, porque quando você pega para ver o recorte do jogo, tanto que o Flamengo tentou jogar, se tomar aquele gol no finalzinho, sabe, é um gosto amargo. Não é que foi um a menos, porque a expulsão do Murilo já foi bem no finalzinho. Sim. O Flamengo também já estava com vinho ali no sacrifício, sem conseguir jogar. Mas é um gosto amargo pelo que você cria, pelo jogo em casa, pelo que você não aproveita, porque o Palmeiras ele entra com um time mexido, né? Não necessariamente poupando, mas gente que não poderia entrar e vai colocar os jogadores principais ali no segundo tempo, até para buscar, né? Então, assim, fica um gosto amargo pelo que o Flamengo fez. Construiu, tentou, e aí fica uma sensação de que ali depois do 1-0, o Flamengo vai controlando, achando que o jogo está sob seu domínio, que não vai sofrer, que vai confirmar uma vitória, e vem o Palmeiras que consegue, mais uma vez, uma questão de falha de posicionamento do sistema defensivo do Flamengo, porque sai todo mundo e o Vinha, que não vinha jogando com essa linha, fica para trás. O Vinha fica para trás. E aí acaba aqui deixando a mão. O primeiro tempo do gol adiado do Palmeiras é um trabalho bem feito. O Flamengo faz aquilo ali para justamente deixar o atacante impedido por pouco, que é a linha que o Tite sempre fez. Agora, tem um problema, porque é mais um jogo que o Flamengo tem muito volume ali em algum dado momento e não decide. Se você não massacrar, não decidir contra o Bolívar, você vai ter problema na volta. Sim. Se você pega um confronto um pouco mais duro na Copa do Brasil, no jogo de ida, tem que dizer, e você não mata, você vai ter problema depois, como você quase teve contra o Palmeiras. Então, acho que o gostinho amargo é esse Flamengo que não carimba, que não maltrata. É o que o Bubu fala, que faz um resultado mínimo e começa a se poupar, a controlar ali, não é agudo. Então, acho que ficou um gostinho amargo. Por que você tá com esse biquinho aí fazendo... É o gosto amargo. É um aí vai ver quando fica amargo. Cara, eu não tô gostando. Cara... Essa nova fase, exaltando o outro. Não. Eu adoro chocolate, né? Não, o amargo não tanto, eu gosto mais de chocolate doce. Mas, pra mim, o gosto amargo está nesse jogo inteiro. O grande vencedor da rodada, vocês não estão preparados para essa conversa, foi o Fortaleza. Não, isso não é... Depois o São Paulo e o Bahia. O Fortaleza é o líder do campeonato por pontos perdidos. Então, a realidade, o Flamengo foi o mandante desse jogo. O Palmeiras, alguém pode falar que até preservou em algum momento alguns jogadores ali e tal. O Flamengo perdeu 2 pontos em casa, na campanha do Brasileiro. E eu falei aqui, a minha credibilidade está na mão do Tite. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, pensando no Campeonato Brasileiro, confronto direto, o resultado foi ruim para o Flamengo. O Fortaleza do Vojvoda, com algumas limitações, com a questão da logística que o Pedro sempre lembra, a dificuldade... O Fortaleza tem uma campanha melhor que o Flamengo. Está na frente em pontos e tem o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o Fortaleza está melhor até que o Botafogo, né? Ele estaria liderando o campeonato. E o Palmeiras, que eu tenho falado, está correndo o risco de ficar fora do G6. Mas você falou que era Barcelona e Real Madrid. O Palmeiras está em 4º lugar, tem a mesma pontuação do São Paulo, o mesmo número de vitórias, só supera o São Paulo no saldo de gols. E os dois vão se enfrentar agora. Né? Então é o seguinte,
Onde está o erro? O Tite que está recuando demais, o Flamengo? Tá perdendo ponto. Ele perdeu. Na Copa América a gente elogiou, que foi o momento que o Flamengo estava desfalcado, ele fez uma boa pontuação, mas na reta final ali ele fraquejou. Perdeu do Fortaleza, que eu tô destacando aqui. O Fortaleza foi lá no Maracanã e ganhou. Fortaleza também ganhou do Palmeiras. Ganhou também, ganhou do Cruzeiro fora, ganhou do São Paulo fora e tal. Fortaleza fez uma campanha espetacular. Então eu tô falando assim, Flamengo e Palmeiras, o duelo dos grandes times, o Tite vai lá, é o alto nível. Por que ele não falou isso do Flamengo e Fortaleza, que ele perdeu em casa? Entendeu? Alto nível, o Fortaleza tá mostrando o campeonato com todos os problemas, e o Vojvoda humilde ainda tá falando, não estamos na briga pelo título, é muito cedo ainda, tal. Só que a tabela, o recorte do campeonato por enquanto... Como é que é? O recorte, por enquanto, desse campeonato. Aí começa Esse recorte, o Fortaleza está melhor que Flamengo e Palmeiras. Faz então de novo, Bubu, que eu gostei. Faz de novo. Recorte. Vai dar corte. O Tite fala, não, os dois grandes times, o investimento, as marcas, os dois... Parece que o campeonato é Flamengo e Palmeiras. Só que, por exemplo, o Fortaleza tá muito bem. O São Paulo tem a mesma pontuação do Palmeiras. Então, assim, os dois estão perdendo pontos. O Abel lamentou que perdeu 2 pontos. E que força pra botar o São Paulo Entendeu? no papo, hein? Não, mas o São Paulo não é que eu tô colocando. O São Paulo está em 5º lugar. Mas eu com a acho que mesma ainda pontuação do é um Palmeiras. sonho... Então, não tô dizendo assim. O São Paulo Sonho tá a 5 maluco pontos do da Bubu. liderança. É um absurdo falar que o Flamengo e o Palmeiras são 2 potências do campeonato, né? É um absurdo. Não, mas assim... Ih, tá lembrando que você falou Real Tite é Madrid e injustiça. Barcelona. Não, eu olha lá. falei, mas assim, eu achava que o Flamengo ia disparar. Ainda espero que o Tite não decepcione. Quantos jogos você falou que o Palmeiras Ah, o não ia Flamengo vai ser ganhar? campeão. E se não for, a culpa é do time. Nossa. Ele falou que Nossa. o Palmeiras ia ficar 9 mas aí o jogos sem Fortaleza. ganhar. Então, assim, primeiro assim, eu não vi esse jogo espetacular. Que jogo brilhante. Que altíssimo nível. que ele faz. Flamengo Mas e você ligou a TV pra Palmeiras. Tal. Primeiro jogo só Ele jogou o viu, Flamengo. rapaz. Segundo jogo só jogou o Palmeiras. Nesse aí foi equilibrado, 1-1, equilibrado, tomando. Parece foi um espetáculo, entendeu? Foi o Manchester City e Real Madrid. Nossa, tal. Mas quem falou isso? Então, o Tite no discurso dele, antes de falar qualquer coisa, quer exaltar 2 grandes clubes. Ah, mas é o discurso os grandes político trabalhos. Mas o jogo ontem foi bom. Investimento. Não, cara, bom. Você, bom, O jogo ontem foi bom. Bom jogo. Bom. Nota 6. Bom. Que dá, ficou vendo Como é São que é Paulo, bom? Atlético Não, Goianiense. bom. Deu? Cara, se fosse ótimo, excelente, que jogo espetacular. Ficou vendo São Paulo e Atlético Goianiense e não conseguiu ver Ai, o meu erro Deus do Flamengo e céu. Palmeiras. São Paulo e Botafogo 2-2 é um jogo melhor que esse daí. Vamos pro mas povo tá na tudo- TV? Por exemplo. Calma, tá tudo bem. Falar que o jogo de ontem foi bom Não, tá bom, diminui São mas Paulo, assim, calma. Mas fala Então. de novo. Bom, mas já ouviu. Bom. Pronto. Como é que foi o jogo? Bom. Pronto. É isso. Ele veio pra Como é que foi seu dia hoje? Bom. Entendi. Não foi espetacular, não foi. Isso. Também não foi uma tragédia. Exato. Mas bom. É bom. isso. Esse programa, como é que tá? Bom. Não é? Eu vou embora, cara. Fale Se por você. continuar... Pelos outros 4, não. Agora melhorou, os caras estão rindo agora. Entendeu? Teve um pouco mais agora de pegar. Ó. Não tem mensagem aí do Fã de Esporte? O povo na TV, por Como favor. é que foi ruim ontem? Ele não conseguiu ver esse jogo bom ontem. Tinha que ter Vai, trocado de canal, pô. Vamos fazer essa bola. Chega, toda hora bom aqui, pô. Vamos lá, o povo na TV. Bota no jogo. Boa tarde, bancada. Meu nome é Sérgio, sou de Angra dos Reis. É, nossa. E uma opinião formada, cara, sobre esse mimimi desse cara que chama Abel Ferreira. O cara fala só dos benefícios do time dele, do clube dele. O que o clube dele faz dentro de campo, ele é capaz de mencionar algo. Como, por exemplo, Rafael Veiga, no primeiro jogo, isso aí também. aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil. Engraçado, enfatizam muito, né, sobre a expulsão do Pulgar de ontem, né? Mas eu acho que o lance do Veiga na Copa do Brasil no Maracanã foi mais para expulsão do que esse lance do Pulgar. E o VAR nem chamou. E, sabe, agora vocês ficam falando, tinha que expulsar o Pulgar, não sei o que. Depende do critério do árbitro. Mas eu acho que o lance do Veiga no próprio Pulgar, que teve fotos do tornozelo do rapaz, né, como é que ficou, eu acho que foi mais expulsão do que esse. Boa tarde, vocês aí da ESPN. Boa tarde, Gugu. Gosto de você.
Olha só, gente, o Abel tá reclamando demais do Pulgar aí que fez essa falta. Está certo, era para ser expulso. Mas será que ele esqueceu do Veiga no primeiro jogo também, que era para ser expulso? É isso aí. Me diz, não era para ser? Olá, rapaziada do F90. Prazer estar falando com vocês aí, parabéns pelo trabalho. Eu nunca vi um treinador mais chorão que o Abel. Chora de tudo. Chora antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Quer ganhar no grito o tempo inteiro. Engraçado que ele fala da arbitragem quando erra contra ele. Mas quando erra a favor, ele nunca fala. Um abraço, boa semana para vocês. Boa tarde, turminha, como vocês estão? Calendário brasileiro vai ser sempre uma polêmica, né? Mas tem duas saídas. Ou você diminui o brasileiro para 16 times, já pensou, gente? Só clássico, hein? Que maravilha! Ou você extingue o Paulistão, os estaduais. Fora isso, eu acredito que não tenha outra coisa a fazer. Zé Elias, sou seu fã, meu querido. Tamo junto. Valeu. Agradecendo tudo que você fez pelo meu timão. Aí, eu sou Flamengo, carioca, e eu acho que o Abel é um ótimo técnico, só que ele chora muito, né? Porque no primeiro jogo da CB, o Veiga fez uma falta criminosa no Pulgar, e eu não vi ninguém reclamando do Palmeiras, dizendo que ele deveria ter sido expulso, que o Flamengo foi garfado. E esse negócio de árbitro caseiro, acho que ficou no ano passado, Bubu. E aí, hoje tá vendo, em dia até tem uns, mas porque são fracos mesmo, não é porque é caseiro, não. Fala, amores meus, boa tarde. Em relação ao empate Flamengo e Palmeiras ontem, o grande responsável é o Tite. Tite é um técnico retranqueiro que treinou o Corinthians, onde 1-0 era goleada. No Flamengo é diferente, a exigência é outra, o patamar é mais elevado, o sarrafo é mais alto. Tite foi covarde, como vem sendo já. Eventualmente o Flamengo sai da linha Tite. E não está funcionando. O Flamengo estava vencendo 1-0, era só manter a regularidade no jogo. Tite recuou, colocou o Alan, que é um a menos. Esse jogador é fraquíssimo, eu tenho falado isso lá no meu canal. Jogador horroroso. Tite recuou, colocou o Alan, acovardou-se e deu campo para o Palmeiras correr atrás. E aí não teve jeito, empatou. Então esse empate, mais esse resultado negativo, vai para conta do retranqueiro, covarde do Tite. Essa é a opinião da rubro-negra aqui. Um beijo pra vocês. Eu não paro de ouvir isso, que o Tite não entendeu o que é o Flamengo. Gente, a gente vem falando aqui já pelo menos eu venho falando aqui já há algum tempo. Você foi forte. O Tite, ele tem uma dificuldade de responder ao que o jogo pede, isso aí já em outros tempos, né? A gente não vai lembrar aqui de novo a seleção brasileira. Então, assim, de fato, algumas tomadas de decisões do Tite a gente questiona. Até pelo elenco que ele tem na mão. Vale lembrar que agora ele vai perder ainda mais jogadores. O Vinha e o Cebolinha estão fora. Cebolinha fora da temporada. O Vinha aí tem que ver como é que ele vai se Vinha recuperar. também parece. Não, o Vinha também. Já confirmou também fora da temporada? Os dois passaram por cirurgia. Então, esquece, né? Mas eu não descarto de tudo, não, o que trouxe a nossa amiga ali, a nossa fã de esporte. Porque tem dados momentos que o Tite parece que não consegue entender o que o campo está pedindo. Foi assim na seleção e tem sido assim no Flamengo em alguns jogos. Eu entendo a Vivi, né? Porque eu sou um cara que eu trago muito do sentimento torcedor. Vivi então torcedora traga, por rubro-negra, gentileza, o Bubu. Né? E, por exemplo, eu falei aqui, no jogo aqui do Allianz Parque, a volta da CB. CB é muito bom, né? A volta da CB, muito flamenguista, na hora que veio a escalação, já saiu com o Alan ali, já... Ih, rapaz, sabe? Deu ruim. Então, assim, tem uma pegação de pé no Alan, um jogador que até agora havia uma expectativa boa, um investimento, não sei o quê. Não aconteceu. E o flamenguista, assim, como que é torcedor? Tem jogador que a coisa não funciona, a química não caiu no gosto da nação. E o Tite ainda tem gente, né? Muita gente, a nação tem muita gente, mais de 40 milhões de pessoas, né? E muita gente que ainda fica com esse ranço com o Tite. Porque, sabe? Ele pilota uma máquina, uma Ferrari, uma Lamborghini, mas às vezes, sabe, até a terceira marcha... Né, um freio... Você tiraria o chapéu pro Tite nesse Flamengo? No Raul Gil? Agora. Agora? Não, ainda não. Se ele ganhar o brasileiro. Se ele ganhar o campeonato. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, ele vai me ajudar. É o mesmo treinador que você está falando? Não, então, por exemplo, se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, ele vai me ajudar. Ele me ajudando, eu tiro o chapéu pra ele. Se ele perder o Campeonato Brasileiro, ele vai derrubar minha credibilidade. Então aí eu não vou tirar o chapéu pra ele, claro. Depende. É resultado.
Comentarista é surfista. É, surfista. Você vai de acordo com olha, a você onda. tá vendo, Pedro? Entendeu? Você O vai comentarista assim. Não, ele surfista. fale por ele. Então, o primeiro jogo da ida da CB, pesou nossa, por o uma- Tite ali, eu tiro o chapéu para aquele Tite, amassou o Palmeiras, ali encaminhou a classificação e tal. Tá. Os últimos jogos, perde do São Paulo no Morumbi, perde do Palmeiras aqui, passando sufoco, aqui teve mais sorte que juízo. Ontem também ali, concordo com a análise ali, também perdeu 2 pontos, vacilou, saiu na frente, não segurou. Então, que o Tite abra o olho, hein? Vocês estão falando do mesmo Tite que eu tô pensando? É o mesmo. Não é o Tite que guarda carro aqui na... Não, cara, não é isso aí, não. Bom, Então vamos ele é lá. covarde, então ele é covarde, o trabalho é ruim e ele Não. passou Mas de eu acho no Brasil que por é sorte. é um assim. entendimento. Não é Fala assim assim, também, não. Desculpa, Eu não o acho. Tite Não é assim também. chamar de covarde pra mim é Flamengo tá nas delicado. 3 frentes. Chamar de covarde é delicado. A atuação do Palmeiras... O Flamengo se classificou pela atuação que teve no Maracanã no jogo de ida. O primeiro tempo do Flamengo ontem é o primeiro tempo, então, é o quê? É sorte, é aleatório. Aí quando o primeiro tempo é bom, é sorte. Quando vem o segundo tempo o Abel mexe bem, o Palmeiras tem um comportamento bom, o Tite é covarde. Tá vendo? Eu não entendi muito O Abel disso, venceu não. o Tite ontem nas substituições, né? Palmeiras melhorou. Não. Não. Discordo. Tava 1 a 0 pro Flamengo. Não, discordo. Primeiro tempo, Flamengo melhor. Segundo tempo, Palmeiras é melhor, empata. Então, alguma coisa aconteceu. Nas trocas... Venceu nas substituições é você procurar um recorte que sirva a sua narrativa. Não, mas Pelo amor de a Deus. narrativa do jogo. Abel O jogo venceu tem uma as narrativa. substituições. Agora voltaram, Flamengo tá jogando em casa, faz 1 a 0, é melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras melhora, cresce e empata o jogo. Mais uma E primeira o tela Abel é quem dividida. mais lamenta o 1h05. empate. Né? 2 pontos perdidos. Então, a impressão O Abel é quem e a mais lamenta o narrativa do empate, jogo... Não, com o as choro trocas, do com as Abel é mais forte na substituições, coletiva. o Quem Abel foi lamentou mais melhor. o empate é o Flamengo foi melhor no jogo. Senão eu vou Primeiro virar e tempo. falar, o que o Flamengo fez no primeiro tempo é pra aplaudir o Tite. É o que serve a narrativa. Falar que o trabalho do Tite é ruim, que ele é retranqueiro, que ele é covarde, pelo amor de Deus. Então, o Abel ontem foi melhor que ele nas trocas. Tá bravo que com todo respeito a Vivi, mas tá bravo que o time empatou ontem? Tudo bem. Beleza, quer que ganhe. Agora, o cara é covarde, retranqueiro, trabalha ruim. Pelo amor de Deus. Às vezes esses são jogos pontuais. Tem 5 anos. O Abel foi covarde. A torcida do Palmeiras Palmeiras foi cobrada no primeiro jogo da CB contra o Flamengo. O Abel foi covarde. Não quer dizer que ele é covarde sempre. Em alguns jogos, às vezes você toma decisões o técnico, você trava o time, você recua o time, você joga com medo, joga pra empatar ou pra perder de pouco. O Abel foi chamado de covarde pela torcida do Palmeiras pela atuação de ida na Copa do Brasil. O jogo tem 90 minutos. Falar que o Flamengo ontem jogou pra empatar, tem 2 opções. Ou você não gosta do treinador, ou você não viu o jogo. Muita gente é a primeira opção, não gosta do treinador. Então a gente tem que separar, porque eu não tô aqui pra avaliar se eu gosto do A ou do B. Bom, então vai ser o seguinte, eu ouvi o Zé, que o Zé vai vir com a terceira o Abel opinião. fica cheio de malícia na coletiva, mas é um baita de um treinador. Sim. Eu não tenho que falar que o trabalho dele é ruim porque eu não gostei da entrevista dele. Exato. Ou eu não tenho que falar que o trabalho do Tite é ruim porque eu não gosto da entrevista, pelo amor de Deus. Fala, Zé. Não, eu acho que não. Quem conhece o Tite já sabe que o time dele é dessa forma. Não dá pra reclamar. A história do Tite diz isso. Acho que com exceção no Corinthians de 2015, 15, que foi um time mais técnico, que jogava um pouco mais de futebol e tal, mas mesmo assim teve seus altos e baixos. O Tite sempre... A prioridade do Tite são sempre os times equilibrados, que é um time que sabe atacar, mas ao mesmo tempo sabe defender e tal, ou seja, não vai ser aquele time... Porque eu acho que assim, cada time tem uma característica. O torcedor rubro-negro espera que seja um Flamengo mais técnico, de futebol espetáculo, aquelas coisas todas que faz parte da história do Flamengo. E é compreensível esse tipo de situação. Mas dizer que o trabalho do Tite, ou insinuar que o trabalho do Tite não é bom, eu não concordo. O Tite está brigando pelo Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado. Né? Terceiro. O segundo é o Fortaleza, desculpa, tá certo, Bubu. É o terceiro colocado. Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, não é fácil isso, né? Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil e está na Libertadores também brigando aí, está na frente e se ganhar, passa o turno. Então assim, eu não vejo o trabalho ruim, eu acho que é o trabalho do Tite. Eu consigo enxergar o trabalho do Tite. Tite. É o padrão Tite, não dá pra... entendi. Não dá pra dizer que é surpresa. Pelo menos uma parte, um fundamento ruim, que é o jogo aéreo. Nós estamos falando aqui. Isso é 70%. E ele não respondeu. Isso é uma coisa, Bobu, que ele sempre priorizou, né? Os times do Corinthians, na época do Tite, por exemplo, escanteio. Batia o escanteio com a perna trocada, né? Aberto, a zaga já tirava e já saía lá fora da área.
O gol não, a mesma coisa. Se você pegar para ver o gol do Palmeiras, todo mundo, aí foi uma no momento da segunda bola, todo mundo sai. Aí vinha fica. Foi uma atenção do Vinha. Existe uma... Mas ele só tá terminar uma... Só para terminar. No Campeonato Os gols, o que aí eu concordo com você em relação às falhas nas bolas paradas, existe uma técnica, uma maneira que os times fazem para justamente deixar o atacante em posição de impedimento. Na hora da batida, eles não saem, eles esperam. Entendeu? Então, quando bate, o atacante normalmente está na frente, porque o atacante sai primeiro, porque o defensor consegue enxergar a bola e o atacante está olhando para frente, né, para justamente atacar. Então, eles esperam um pouquinho, né, eles esperam até o último momento para poder fazer o movimento para entrar. Então, isso normalmente deixa os atacantes na frente. Se você observar os 2 gols do Palmeiras, tanto na Libertadores como ontem, é uma técnica que eles utilizaram. É assim, todo mundo está na mesma linha e espera o cara bater para poder voltar. Né? Espera e não entra junto com os atacantes. Por quê? Porque os treinadores partem do princípio que se você entrar junto com os atacantes, você leva maior perigo pro gol e dá o campo para ele ali, né? Então, se você observar os 2 gols, foi uma... Fala, torcedor do Mengão, vamos a mais informações do Flamengo. Ontem empatou com o Palmeiras no Maracanã, 1-1, deixou escapar os 3 pontos, a Vitória até estava vencendo, saiu na frente do placar, estava vencendo ali na reta final, se não me engano, aos 41 minutos do segundo tempo. O Luigi, que entrou no time do Palmeiras, acabou marcando num gol que eu acredito que teve, na minha opinião, né, teve até uma falha ali do Rossi. Acabou espalmando a bola, sobrou para o Luigi, né, que cabeceou a bola para o gol, fez de cabeça, né, e o Flamengo acabou sofrendo o empate, perdeu a liderança. O Botafogo segue na liderança do Brasileiro, mas seguir aí trabalhando para a sequência dos próximos jogos. O torcedor, é claro, né, está incomodado com a postura do Flamengo em algumas partidas. Às vezes marca o gol, o Tite acaba recuando o time, sendo que às vezes dava para ir para cima, né, matar o jogo logo, e o Flamengo às vezes acaba sendo punido ali com empate, até mesmo com derrotas. Ontem sofreu esse empate aí, um empate com sabor de derrota, já que o Flamengo perdeu a liderança. O Botafogo já era o líder, né, mas o Flamengo dependia só de si, era só vencer para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E dessa partida de ontem aí, algumas notícias aí não muito boas: a lesão do Cebolinha e também a lesão do lateral Vinha, 2 jogadores importantes. O Cebolinha não joga mais nessa temporada, notícia triste demais, né? O Cebolinha sempre que vem entrando, está se lesionando, é um jogador importante para esse time do Flamengo, mas que infelizmente não vai jogar mais nessa temporada de 2024. É uma pena mesmo. Cebolinha sofreu muitas lesões nessa temporada, e ontem o lance dele sozinho acabou rompendo o tendão e não joga mais nessa temporada. Everton Cebolinha não atua mais nessa temporada e tempo estimado de recuperação é entre 4 e 6 meses, a informação do Globoesporte.com. O Flamengo tem 2 baixas importantes para esta reta final de temporada. Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles na perna esquerda e passará por cirurgia. Ele não joga mais em 2024. O tempo de recuperação é de 4 a 6 meses. Aí, notícia muito ruim, né? A gente deseja boa sorte, né, para o Cebolinha e que ele se recupere aí o mais breve possível. É um jogador importante e principalmente agora, né, onde vai se afunilando aí os mata-matas, Brasileiro, Copa do Brasil, onde o Flamengo ia precisar muito do Cebolinha, mas que infelizmente se lesionou. O Vinha também, né, que teve lesão no joelho direito confirmada e também terá de ser operado, né, mais uma baixa aí para o Flamengo. O tempo de recuperação só poderá ser estimado após o resultado dos exames, mas a tendência é que também não atue mais em 2024. O jornal o Globo noticiou primeiramente a lesão de Cebolinha, camisa 11, que saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, e Vinha entrou aos 15 do segundo tempo, e mesmo lesionado após o gol de empate do Palmeiras no fim da partida, arrastou-se em campo para fazer o número na busca pela vitória.
duas notícias aí não muito boas. A gente deseja, né, boa sorte. Provavelmente agora o Luiz Araújo vai ser o titular. Tem o Bruno Henrique também, né, que joga por esse lado do Cebolinha. Mas o Tite sempre vem dando ali a opção para o Luiz Araújo. Nas laterais tem o Ayrton Lucas, né, que até saiu ontem. Mas o caso do Ayrton Lucas, né, o Dr. Tanuri até falou que foi só uma questão ali de sutura, não preocupa. E a questão do Vinha e do Cebolinha, que é mais preocupante aí. Provavelmente o Vinha também não joga mais dessa temporada de 2024, né? Flamengo joga nessa semana, primeira partida do mata-mata da Libertadores contra o Bolívar. É fazer um bom jogo no Maracanã para ir tranquilo. Aliás, né, ir tranquilo entre aspas, porque jogar fora de casa na altitude é sempre uma dor de cabeça, mas é fazer um bom jogo no Maracanã para, quem sabe, confirmar a classificação dessa partida fora de casa. Primeiro, pensar nesse jogo no Maracanã e sim depois na próxima partida. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.